Seja. Obrigada, Sônia, Alfredo. Tem que apertar de novo, né? Vocês mudam aí para mim ou eu mudo aqui? Eu puxo de novo? Aí, deu. Pronto. Obrigada, pessoal. Só precisa apertar com mais força. Gente, quem escutou o Evangelho já tirou aí uma ótima introdução para a nossa conversa de hoje, tá? A busca da felicidade, não é? Muitas vezes passamos por momentos que sentimos um vazio existencial, porque todos, no fundo, estamos buscando a famosa felicidade, não é? Que a gente fala no aniversário de alguém, parabéns, felicidade. Quando se pergunta para alguém, o que você quer? Quero ser feliz. Não, sou para adolescente, ele quer um iPad primeiro, né? Um iPod, um iPad, um Apple Watch, aí depois ele fala, não, eu quero ser feliz, porque eles vêm para evangelização, aprendem coisas assim, né, um pouco mais elevadas, então eles mudam a resposta, né, quero ser feliz. Quem não quer ser feliz, gente? É óbvio que todos queremos ser felizes, não é? Mas acontece que a gente não é feliz o tempo todo, não é? Então, muitas vezes, passamos por momentos delicados em nossas vidas, momentos que sentimos um vazio existencial, que muitas vezes não estamos nos sentindo amados, ou sentimos que não amamos ninguém, ou sentimos que simplesmente a vida não tem sentido. Muitas vezes estamos perdidos, não é mesmo? Acontece com todo mundo. Então, não vai ser um tema que a gente nunca ouviu falar, não é? Aliás, conversávamos sobre isso hoje na evangelização, não é? As crianças, a mocidade, às vezes falam, mas já estudamos isso. Pois é, gente, mas Jesus também. Tem 2000 anos que o cara passou por aqui, ensinando a amar. Só isso. E até hoje, a gente ainda está batalhando para entender o que é esse conceito, não é? Então, gente, não vai ter muita novidade, mas espero que esses momentos de reflexões hoje tenham um ahá. É mesmo. Deu um momento de tocar o coração de vocês. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui, não é? Vocês têm que se perguntar, para que eu venho aqui aos domingos? Por que eu vim aqui hoje? Não é? Então, gente, é normal a gente sentir esse vazio existencial, é normal a gente ter momentos de tristeza, momentos que a gente não entende muito o porquê da vida, o que estou fazendo, não é? É normal isso. Mas esse é o tema que vamos explorar nesses minutos de reflexão que temos para hoje. E espero que vocês saiam daqui pensando nisso e, mais importante, pensando na resposta para cada um de vocês. Porque a resposta vai ser diferente, não é? Se eu perguntar, o que te preenche? Você sente esse vazio? Como você preenche esse vazio? Cada um vai ter uma resposta, não é? E quem dera que fosse, sabe aqueles forminhas de fazer cookie? Que no Natal o pessoal compra o formatinho assim do Papai Noel, da árvorezinha, faz na massa, pum, e sai certinho? Quem dera que as respostas da alma fossem assim, cookie cutter, que a gente fala, né? Com o formato certinho. Quem dera, não vai ser. Então, fica aí o convite para a gente refletir junto nesses minutos que temos hoje, tá? O tema um pouco do tema veio desse livro de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, chamado Conflitos Existenciais. Tem um capítulo lá, que chama o capítulo 15, que chama O Vazio Existencial. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, atrelar outras coisas também, mas só para vocês saberem qual foi um pouco da biografia ou bibliografia utilizada para a nossa conversa, tá? E muitos devem estar pensando, ou quem conhece, né, quando eu faço as palestras, eu gosto de contar o porquê do tema, né? Além de ser um tema que a gente precisa ouvir muitas vezes, né, para mim veio esse tema com uma conversa assim, do nada que eu tive com uma pessoa, e a pessoa sobre dieta. E a pessoa falou assim, o quê? Eu já não bebo, não fumo, não tenho um companheiro para me esquentar à noite. Se eu não comer, estou morta.
Já ouviram falar essa frase, essas coisas assim? Às vezes alguém já conhece, né? Eu falei, gente, não é possível que a pessoa falou isso para mim. Na hora a gente riu ali um pouquinho, aí depois bateu. Sabe quando bate assim? Eu falei, não acredito que eu escutei isso da pessoa. Comecei a refletir, peraí, não bebo, não fumo, não durmo com ninguém, não como, morri. Peraí, sua vida se resume nisso? That's it? Que vida é essa? Que vazio existencial essa pessoa não está passando neste momento? Para falar isso para mim, quando eu simplesmente estava sugerindo uma salada para o almoço? Que vazio é esse dentro da gente que a gente resume a vida nisso? Exatamente o que foi lido no Evangelho hoje. A gente atrela a felicidade a coisas tão passageiras, a coisas tão mundanas. Não é? Que vazio horrível, gente, quando a gente... Porque pode passar pela nossa cabeça, não foi só dessa pessoa com quem eu conversava, não. Quantas vezes não somos nós que estamos no lugar dessa pessoa e sentimos assim? Não é? Então, gente, por isso o tema de hoje, porque essa conversa me bateu. Eu fiquei triste quando eu escutei essa conversa e pensei, peraí, será que tem algum pinguinho de esperança? Será que a gente pode acender uma vela de luzinha de esperança no coração dessa pessoa? Para que ela sinta que não precisa fazer essas coisas para se preencher, não é? E aí, um outro motivo também, há algum tempinho atrás, que eu já estava pensando sobre esse tema, foi um vídeo que apareceu no YouTube que virou viral. Gente, em 2 dias, 48 horas, esse vídeo, que é um vídeo do pai conversando com esse nenenzinho, olha que bonitinho, gente. Eles apareceram até na CNN, gente, não foi só no YouTube, o pessoal ficou tão famoso, esse menininho ficou tão famoso, que em 2 dias que esse vídeo entrou na internet, ele teve 75 milhões de cliques. Eu não sou boa de número, aí eu fui procurar o que tem 75 milhões. Aí eu falei assim, deixa eu ver a população da Geórgia. Geórgia, o estado inteiro que a gente mora. Quantos milhões tem? Alguém tem um chute? 10. Quase. 10 milhões, gente. Eu falei, peraí, o vídeo teve 75 milhões e a Geórgia tem 10 milhões, então vou aumentar. Eu falei, a Califórnia deve ser maior, né? Sabe quantas pessoas tem na Califórnia, gente? 40 milhões. Gente, é muita gente. Eu falei, então vou aumentando, né? Vou aumentando. O Reino Unido, vamos pegar a Inglaterra por ali. Reino Unido inteiro, um país inteiro, gente. 65 milhões. Ainda não deu o bendito vídeo. Aí continuei pesquisando, né? Então vamos para, aumenta o país. Alemanha, 80 milhões. Aí então pronto, fiquei satisfeita. Parei de pesquisar, tá? Os números. As pessoas não ficar muito perdidas, né? Gente, olha a carência das pessoas, olha o vazio existencial que está acontecendo no nosso mundo, que quase 80 milhões de pessoas, população da Alemanha, precisa clicar num vídeo de um neném rindo para passar o tempo. Olha o que as pessoas estão usando o tempo, a cabeça delas, olha o vazio que as pessoas podem estar sentindo. Não estou falando que todo mundo estava, né, gente, naqueles 75 milhões. Mas é o que me passou pela cabeça. Que tantas pessoas estão precisando assistir vídeo de gatinho na internet, brincando com a bolinha, ou de criancinha rindo. Gente, o menino só faz ele dar gargalhada, é muito bonitinho, mas o menino ri durante 20 segundos. Responde rindo. Ah, o Gervó assistiu, tá vendo? E realmente é muito bonitinho, né, gente? Então, a gente pode ver por 2 momentos. Tudo bem, é bonitinho, não tem problema. O problema não é ver o vídeo. O problema é essa busca incessante de coisas para nos preencher. Coisas que, às vezes, não são tão profundas assim, tá? Então, comecei a pensar, o que nos preenche? O que nos preenche? O que preenche você que está sentado aqui hoje? Como você lida com esses momentos em que bate a tristeza, bate um vazio, bate uma sensação de que, nossa, estou precisando de algo mais, não é?
Muitas vezes são compras, né? Muitas pessoas, às vezes, precisam correr para as compras, vai para a internet, né? Vai para o Amazon, vai para o shopping mesmo, não é? E precisa comprar, porque é aquilo que preenche. Ou é dinheiro. A pessoa já tem dinheiro, aí compra uma casa nova, aí quer comprar uma outra, comprar outra, que é no assunto de compras também, mas essa necessidade incessante de ter e mais. Será que é isso que nos preenche? Ou algo novo, a novidade. Pode ser o carro novo, o celular novo, né? O novo, alguma coisa, material. Será que é isso que nos preenche? Não é? E todos esses, gente, que estamos falando, estão listados nesse livro, que quem quiser ler com mais detalhes, o Conflitos Existenciais, cada capítulo fala sobre um desses temas, tá? Olha só o que as duas estão conversando ali. Se você sabe que come desbragadamente para diminuir a ansiedade, fugir dos problemas e extravasar, por que continua comendo assim? Para diminuir a ansiedade, fugir dos problemas e extravasar. Não é? E às vezes acontece isso com a gente, não é? A gente sabe, tem a consciência do que estamos fazendo, mas é difícil mudar, gente, a gente entende isso. Afinal de contas, se fosse fácil, a gente era anjo. Olha que bom, não é? E sabemos, né, que o Espiritismo nos ensina que um dia todos seremos anjos, graças a Deus, né? Não vai precisar mais preocupar com o bolo de chocolate. Tá? Não vamos nem ter essa tentação, porque o anjo já passou por essa prova. Mas por enquanto estamos no mundo de provas e expiações, teremos que passar por esses momentos em que temos que lembrar: posso ter algo mais que me preenche, além dessas coisas mundanas? Não é? Muitas pessoas, né, usam aí das relações carnais como um momento de extravasar ou de preencher, não é? Não falando que é ruim ter um companheiro, mas estou falando dos excessos aqui nesse caso, obviamente, não é? Do usar a pessoa em vez de dividir e compartilhar o momento de amor, não é? Muitas pessoas fazem isso com drogas, bebidas e até uma outra droga que a gente se esquece, que é a droga farmacêutica, não é? Porque é fácil achar que o outro usa droga, porque o outro está usando uma coisa que literalmente é proibida até pela polícia. Aí a gente esquece que a gente também, né, entre aspas, peca, ou a gente também usa algumas substâncias que não são boas para a gente, não é? Muitas vezes, gente, é para quê? Justamente para fazer a fuga, não é? Porque quando bate esse vazio existencial, a pessoa muitas vezes não dá conta de encarar. Aí a necessidade de fugir, não é? Fugir de quê? Dela mesma. E por isso o vazio, porque o vazio existencial está dentro. Essa é a dificuldade desse tema e desse assunto, e de encontrar uma cura ou um motivo maior para que a gente consiga preencher esse vazio existencial, não é? Porque coisas de fora são muito fáceis, não é? Como essas coisas de fora aqui no vídeo, nessas gravuras. Mas o difícil é justamente olhar para dentro. Que a gente sabe, o famoso conheça-se a ti mesmo, não é? Qual o modo prático, não é mesmo? Para eu resolver as minhas coisas, conheça-te a ti mesmo, né? Então, essa é o mais difícil para a gente. Muitas vezes, a gente tenta se preencher através de sentimentos pesados, como raiva, ou até mesmo preguiça, ou enfiando a cara no trabalho, os workaholics, não é? E a carapuça pode servir para cada um aqui. Cada um vai saber o que está passando, o que está preenchendo e como está fugindo de si mesmo, não é? A preguiça, que seria o moço ele tentando trabalhar, mas já cobriu os olhinhos, não é? A preguiça é uma que a gente às vezes ignora. Ah, não, é só um soninho básico, não é?
Será que às vezes não é a preguiça que está puxando a gente para baixo? Porque muitas vezes a gente tem sim que se forçar para sair dessa preguiça, deste momento de estagnação que o vazio existencial está puxando a gente para aquele vácuo. Não é? Então temos que tomar cuidado com a preguiça. Muitas vezes a gente precisa começar, é dar o primeiro passo. Não é? Porque dali pode começar a surgir uma coisa muito mais grave, que a gente sabe, que é a depressão. Não é? Que seria um outro assunto, então não vou nem passar por esse capítulo, não é? Mas muitas pessoas, quando passam por todos esses momentos, pode chegar até mesmo a depressão e levá-las a uma tentativa de suicídio, algo muito que realmente vai mudar ali o curso delas, entre aspas, né? Mudar o curso, se a gente acha que mudar, ou seguir um curso que elas mesmas traçaram como um fim doloroso. Não é? Um resumo, gente, desses assuntos, tem uns vídeos muito bons que eu queria chamar a atenção para vocês, do Marlon, nosso querido Marlon. Alguém já esteve com ele aqui em alguma palestra? Já? Ele é muito bacana, não é? Eu gosto porque ele, gente, ele dá facada na gente. Ele, como se diz, fala a verdade. Ele não põe açúcar no negócio, não, tá? Ele fala firme mesmo ali com a gente. Então, a gente vai ver um videozinho de 2 minutinhos, porque o Marlon vai trazer para a gente justamente um resumo dessas questões e para a gente continuar falando do, peraí, então, o que eu vou fazer com esse meu vazio existencial? Agora que a gente entendeu o porquê e como esse vazio está acontecendo, temos que partir para a próxima fase, que é o quê? Encarar. Entrar em contato com essa dor nossa e ver opções e alternativas, tá bom? Deixa eu ver, acho que eu tenho que aumentar não sei se o som vai sair por ali ou por aqui. Acho que vai sair por aqui, né? Mas depois de tudo isso, como buscar droga estava difícil, né? O álcool, o pessoal percebia que a gente ficava alcoolizado. O inimigo fez o Facebook. Porque ele viu que já estava todo mundo com o smartphone na mão. E aí ele falou, vamos fazer o Facebook. Porque ali no Facebook você fica olhando para a vida das pessoas, você fica cuidando da conduta alheia, você fica se medindo pela vida das pessoas. E na hora que você estiver sentindo uma porcaria, você vai no restaurante, posta uma foto com o teu prato maravilhoso, faz um check-in e você se sente uma pessoa ótima a partir disso. Não é conta do inimigo isso? Aí tem gente que não aderiu ao Facebook. Agora, o inimigo deu uma passada lá pelo WhatsApp, que você dá uma exibida no WhatsApp com aquele negócio lá que posta, não sei como que fala lá, que dá uma postadinha, as pessoas dizem, ai, que maravilhoso, que lindo, que não sei o quê. E aí você estava lá embaixo, você estava sentindo a perturbação vindo, aí você ganha um monte de like, um monte de coisa dizendo que maravilhoso. Ai, dá uma revigorada até o dia de amanhã. Entende? Isso tudo, eu estou ironizando, mas isso são as nossas fugas. O tempo inteiro nós fazemos movimentos olhando para fora. E quando a nossa alma começa a sinalizar uma dor, a gente faz uso de todas essas porcariadas da nossa vida, não só do álcool, do cigarro, da comida, das compras, do sexo, mas nós fazemos isso da mesma maneira que a medicina usa da morfina para diminuir a dor daquele sujeito. Mas quando nós estamos falando das dores psicológicas, elas não precisam ser aliviadas, elas precisam ser enfrentadas. E aí o que acontece? Eu deixo isso tudo. Eu lembro de uma pessoa e achei linda a história dela. Ela fazia uso do álcool e aí ela começou a entender que o álcool poderia ser um sintoma dos seus problemas. E aí ela disse, se eu estou fugindo dos meus problemas, eu perguntei como que ela tinha parado de beber, e ela disse, se eu estou fugindo dos meus problemas, eu não vou mais fazer isso. Eu vou enfrentar de cara. Eu vou enfrentar de cara, né? Perdão. Deu para fazer uma recapitulação até aqui, gente?
a questão da gente se voltar para o exterior, ao invés de enfrentar, né, e chegar e entrar dentro da gente mesmo e enfrentar nossos problemas, ao invés de fugir? Deu esse resuminho para vocês? Deu? Então, gente, agora a gente pergunta assim, peraí, está muito triste essa palestra, Juliana? Eu já entendi, essas coisas ruins, é difícil, mas espera aí, me dá uma luz. Pois é, gente, e o que a gente deve fazer? Olha só, esse próprio livro fala para a gente o seguinte, a pessoa, né, nós, aqui a gente pode ler cada um de nós, a pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos ou tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa, usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando-a sempre. Não é? Então, olha só, aqui primeiro, gente, vamos destrinchar essa frase, não é? A pessoa deve descobrir. Gente, descobrir, está coberto, está ali dentro, mas está coberto, escondidinho. Descobrir. Já está dentro de você a resposta. Olha que bonito. Vocês já pensaram que descobrir é simplesmente isso? Tirar a coberta, né? Tirar o que está por fora e o que está coberto lá dentro. Olha que bonito. A gente está descobrindo. E quem tem que fazer isso? A gente mesmo, não tem outra opção. Então, a pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência. Pocotô, Unkovô. Vocês já conhecem essa? Ou é só lá em Minas? Não é? O porquê que eu estou aqui? Porque a gente não veio aqui à toa, gente. Não adianta, né? Se a gente veio aqui só para comer e beber, a gente está desperdiçando mesmo mais uma encarnação, não é? Então, cada um tem que descobrir a finalidade da nossa existência e como alcançar o objetivo de ser feliz. Não tem cookie cutter answer. A resposta não vai estar certinha e vou dar fórmula para vocês, porque isso não era fácil, né, gente? Aqui a fórmula, né? Igual a receita de bolo. Quem dera, não é? Superando os conflitos ou tratando-os. Vai ter hora, gente, que o silêncio vai ser mais fácil durante aquele conflito. Para você superar aquilo, não vai adiantar você bater de cabeça com uma pessoa. Você quer ser feliz ou quer estar certo? Não é? Então, tem hora que o superar o conflito é justamente a gente entender que aquele momento, deixa quieto. Acalme o seu coração primeiro, não é? Ou trate, dependendo de o que seja que esteja te incomodando, né? Vivendo de maneira clara e sem culpa. Gente, culpa, eu vou falar só rapidinho, porque para mim dava uma outra palestra. Porque o problema da culpa, sabe o que é? É que você vira vítima. Vou falar de novo. O problema da culpa é que você assume um papel de vítima. Imagina lá na corte. Porque aqui ninguém nunca foi na corte, ninguém nunca pegou, como é que chama, multa, né, gente? Mas a gente sabe que é assim, né? Lá na corte, como é que acontece? Tem o réu, a pessoa que está sendo julgada, tem o juiz e tem ali as pessoas que estão te julgando, né? E ele fala o quê? Qual que é o veredito? Qual que é a resposta final? Culpado ou inocente? Mas quem determina isso? É a pessoa sentadinha lá? Não. São as outras pessoas. Então, o que o culpado pode fazer? Nada. O coitado está lá sentado esperando a determinação externa, a determinação do juiz e dos outros jurados. Olha o problema da questão da culpa. Porque o culpado não é responsável. Olha a diferença. O culpado é aquele que senta lá e fala, eu sou culpado ou inocente? Não sei, quem vai me falar são eles. Olha o problema. Então, gente, tá? Sem culpa, mas sim com responsabilidade pelos nossos atos. Entenderam o problema da culpa? Quando a gente fala é minha culpa,
você está se isentando, você vira um ser passivo. Eu sou culpado, acabou. É o que a gente não quer que a gente faça. O Espiritismo ensina para a gente que a gente tem que ser responsável pelo que a gente faz. Porque aí sim, a gente, em vez de ser um sujeito passivo e esperando lá o juiz determinar, o responsável, ele é uma pessoa ativa no processo. Ele consegue buscar essa felicidade dentro dele. Ou qualquer ato que tenha sido responsável, ou qualquer coisa por o qual ele seja responsável. Entenderam a diferença de culpa e responsabilidade? Por que é importante a gente viver sem culpa, mas com responsabilidade? Tá? E aperfeiçoando-se sempre. Aqui também, né, gente, a questão da perfeição, de nos melhorarmos a cada dia, é uma coisa que a gente já sabe. Essa aí a gente, no Espiritismo 101, já pulamos essa parte, né? Estamos procurando trabalhar com a gente mesmo a cada dia, não é mesmo? Aí eu queria trazer um exemplo um pouco mais concreto para vocês, tá? O primeiro exemplo talvez você já tenha ouvido falar desse senhor, o Viktor Frankl. Tá? Ele tem um livro muito interessante em inglês, chamado Man's Search for Meaning. Em português, a versão chama Em Busca de Sentido, o sentido da vida. Tá? Ele foi um médico psiquiatra austríaco. Tá? E ele foi um sobrevivente de 4 campos de concentração nazista. Já imaginaram, gente? Esse aí é um dos campos de concentração, foi mais ou menos, né, nos anos 40, 1942, Victor, sua mulher grávida e sua família, por serem judeus, foram deportados para diferentes campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Sua esposa, seus pais e irmão morreram no Holocausto nazista. Essa experiência pessoal desumanizadora será marcante em sua obra terapêutica e em seus escritos, tendo sido capaz de manter a liberdade do espírito. Então, o Viktor Frankl, como eu falei, imagina, gente, 3 anos nos campos de concentração nazista, sofrendo tudo que um ser humano pode sofrer em termos de violência física e mental. Não é mesmo? Todas as deprivações, sem comida, sem nada e com muito abuso, enfim. E o que aconteceu? Ele percebeu que os poucos que sobreviviam às torturas e conseguiram literalmente sobreviver ao Holocausto, eles tinham uma coisa diferenciada neles. Ele percebeu que eles podiam escolher, a única escolha que eles tinham, a única liberdade que eles tinham, era a liberdade de escolher como eles agiam com o que era feito com eles. Como assim? Ele deu um exemplo, tá? Nesse mesmo livro. Ele fala o seguinte, peraí, me batiam, me abusavam, faziam muita coisa comigo. E eu tinha 2 opções. Ou ficava com raiva e me suicidava, que era o que muitos faziam durante o Holocausto, né, durante as perseguições aos judeus, ou ele resolveu usar todas aquelas coisas terríveis pelo que ele tinha passado como momentos de aprendizado. E ele optou por essa segunda opção. Ele falou, eu vou sair daqui porque eu estou aprendendo tanto e eu vou ensinar pessoas depois a como sobreviver momentos de extrema dificuldade. Talvez não como um campo nazista, que graças a Deus a humanidade evoluiu e não tivemos mais um holocausto exatamente como foi dos judeus, mas temos aí hoje em dia coisas como os pessoal que muda de país, os refugiados. Os refugiados e coisas do tipo, que não é uma tortura tão como, né, aconteceu com os judeus, mas a gente sabe que é uma dificuldade extrema. Né? Então, gente, olha que interessante. Ele diz que o homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Do mesmo jeito que o Viktor Frankl escolheu, fez a opção
de não reagir de uma forma negativa, ou seja, de se expressar de uma forma positiva, e usar cada momento de tortura como uma lição de aprendizado, ele diz que todos podemos fazer isso. Durante momentos de vazio, de dificuldade, de tristezas profundas. Todos podemos fazer isso, porque temos a liberdade de escolher como reagimos perante ao que é feito com a gente. Porque ninguém te obriga a fazer o que você está fazendo. Ah, não, me deram um tapa, eu tive que bater nele também, eu estava só me defendendo. Não. Mesmo porque Jesus falou o contrário, né? Se te bater uma face, o que ele mandou fazer? Pois é, Jesus não mandou dar um soco no outro. E se a gente se diz cristão, seguindo Cristo, a gente deve seguir o que Cristo disse. Mas se a gente não é Cristo ainda, porque todos seremos também, um dia, não é? A gente pode começar a mudar as nossas reações de pouquinho a pouquinho, nas coisas do dia a dia. Ah, me cortaram no trânsito, eu tive que falar um palavrão. Não, não teve. Não teve. Se o cara sofreu o holocausto, sobreviveu, não se matou, para que você tem que xingar o outro no trânsito? Você não teve que fazer. Você tem a liberdade de dar a resposta que você quiser. Está dentro de você. Está dentro da gente. Não é? Se o Vitor Frankl está muito longe de vocês, eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Tem duas de laranja, né? Queria apresentar para vocês a Ludmila, que é aquela que está lá com a setinha azul, tá? Vocês não reconheceram a outra do lado direito? Sou euzinha. Tá? Eu devia ter uns 10 anos aí, mais ou menos, né? Eu e a Ludmila, a gente era vizinha. E a gente cresceu juntas, né? E atualmente somos amigas de Facebook, né? E a gente se comunica um pouco, mas nem tanto. Queria apresentar para vocês ela, por quê? Porque eu quero fast forward, quero andar para frente e mostrar para vocês a Ludmila há mais ou menos 2 semanas atrás. Ou seja, vários anos depois. É essa moça aqui no primeiro, a filhinha dela, que está no meio, e a senhora do fundo é a Wanda. Queria apresentar para vocês essa família. Por quê? Porque, às vezes, a gente fala de judeu, de campo nazista, parece coisa de filme, né? Ah, não, esse Vitor Frankl aí é coisa de leitura, não tem nada a ver com a minha vida, não. Mas essa moça, gente, olha as dificuldades que ela passou. O pai morreu. A Wanda ficou doente de cama os últimos 18 anos. A Wanda é a mãe, isso, a senhorinha lá do fundo. É a Wanda do fundo, a menininha do meio e a Ludmila da frente, né? 18 anos, gente, a Wanda ficou doente. E, no princípio, a doença dela, ela conseguia ainda andar e estava um pouco mais independente. Nos últimos 7 a 8 anos, decaiu muito mesmo, porque ela teve também, além da doença, um AVC. Por isso que você vê a boquinha dela um pouco tortinha ali na foto. A Ludmila, gente, trabalhava comigo. E a gente trabalhava numa empresa grande e tudo mais. Com a doença da mãe dela, a Wanda, a Ludmila optou por largar o emprego, abriu uma lojinha, um negócio de fazer pão de mel e doces para sustentar a família, vendeu a casa dela, que ela morava com o marido, mudou para a casa da mãe para cuidar da mãe. Mudou ela, o cachorro, o filho e o marido. Tá? Um apartamento de 2 quartos, foi o tal apartamento onde a gente cresceu, onde foi tirada a primeira foto. Tá? Eles moravam todos juntos nesse apartamento e a Ludmila fez do objetivo de vida dela cuidar da mãe, tendo largado o emprego, né? O marido tendo largado a individualidade do casal e optando por morar com a sogra e ajudando a Wanda. Tá? E a Ludmila passou, gente, os últimos, entre 7 e 8 anos, inclusive o nascimento da filha, que você vê que ela não tem ainda 8 anos nessa foto, né? A menininha acho que está com 5, mais ou menos. A Ludmila fez disso o objetivo de vida dela. Ela optou por, em vez de sofrer e ficar reclamando, ela teve a liberdade de opção da reação que ela teria perante a doença da mãe.
E ela optou o copo cheio. Sabe aquela coisa, o copo meio cheio, meio vazio? Que a situação é a mesma? Essa é uma analogia do Viktor Frankl, tá? Ela optou por enxergar este momento de vida como um copo meio cheio. Enxergar isso como uma oportunidade. Oportunidade de amar a mãe, de doar-se para a mãe, de cuidar da mãe. Né? E ontem a Wanda faleceu. Ontem foi o enterro dela às 15h. E a Ludmila postou: estou em paz. Mamãe foi descansar, mamãe está bem, eu estou bem, missão cumprida, apenas amor e gratidão. Foi mais ou menos o resumo do post dela no Facebook. Não é? Porque ela poderia optar por se desesperar, por chorar, por odiar o mundo, odiar a Deus, porque ela tirou a mamãe dela, mas não. Ela optou por ter uma reação positiva, mesmo diante da morte da mãe, que era, entre aspas, o motivo dela ter vivido os últimos 8 anos, era em função de cuidar da mãe. Então, fica aí, gente, para vocês, mais um exemplo, talvez um pouco mais concreto, tá? Pelo menos para mim foi muito concreto, porque é da minha vida, né? Que tem jeito, sim, da gente transformar qualquer momento que a gente esteja passando em um momento que a gente tenha a opção de reagir de forma positiva. E também, a gente, tirando em mais uma frase do Viktor Frankl, ele diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Olha que profunda essa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Uma morte, uma doença, uma deficiência, uma tristeza profunda, um vazio existencial. Se a gente tem um porquê de quê? Porquê de viver, porquê de estar aqui, um porquê até de acordar, gente. Um porquê de abrir os olhos de manhã, um porquê de fechar os olhos, de encerrar a cada dia, de iniciar a cada dia. Se nós temos um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Porque o Viktor Frankl enfrentou um campo de concentração nazista. A Ludmila enfrentou essa semana a perda da mãe. Eu sei que são apenas 2 exemplos, mas eu espero, né? Gostaria muito que esses exemplos servissem de intuição ou de exemplo mesmo para vocês encontrarem o seu porquê de vida. O que preenche o seu vazio? Como você está cuidando do seu vazio existencial, que às vezes bate na gente sim, uma tristeza? Qual é o seu porquê? Não é? Aí vocês vão pensar, peraí, mas faltou Jesus na sua palestra, né? Ah, não, eu já falei dele na hora de bater a face, né, gente? Que a gente tem que aprender a reagir como Jesus reagiu também, como ele ensinou a gente a reagir, né? Que na hora da prisão dele, o Pedro ficou bravinho, cortou a orelha do soldado. O que Jesus fez? Em vez de cortar outra, o que ele fez? Colou. Ô, Pedro, não é assim não, Pedro. Olhar para que raiva, meu irmão. Estou te ensinando aqui do amor esse tempo todo, apóstolo. Ô, apóstolo. Mas, gente, né, Pedro ainda não era Jesus, né? Como nós também não somos. Mas o que Jesus ensinou? Cola a orelha. Não é? Cura. Não é? E um outro exemplo também, nessa questão de vazio e tudo mais, que eu achei uma analogia, uma historinha interessante, que a gente pode falar, é sobre a multiplicação dos pães, né? Por que essa? Primeiro porque essa parábola aparece nos 4 evangelhos. Ela está lá em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Então, em todos esses evangelhos, essa parábola da multiplicação dos pães acontece. Então, deve ser uma parábola interessante, no sentido de aprendizado, não é? Eu falei, é. E por que essa? Porque, gente, nesse momento, para quem não lembra dessa passagem, foi mais ou menos o seguinte. Jesus estava saindo de cidade em cidade, né, conversando com as pessoas, curando uns ali, e cada lugar que ele passava, muitos o seguiam.
muitos continuavam com ele. Até que chegou mais ou menos naquela foto, como se fosse aquela foto, que estava Jesus ali com os apóstolos, e tinham quase 5.000 pessoas ali em volta. E os apóstolos falaram: ô Jesus, manda eles embora, está na hora, né? Vamos embora, manda eles dormir em casa. Jesus falou assim: eles estão aqui, né? Então vão ficar. E os apóstolos, preocupados com a coisa física ali, né? O que eu tenho para comer? Os apóstolos falaram: Jesus, mas não tem comida, não tem jantar para esse povo todo. Gente, estou resumindo, tá? Não tem comida para esse povo todo, como é que nós vamos alimentar 5.000? O que Jesus fez? A primeira reação ou pergunta dele: quantos pães nós temos? Quantos peixes nós temos? O que nós temos? Por que essa pergunta é importante? Porque Jesus está focando no positivo. Ele, em momento nenhum, perguntou: peraí, o que a gente não tem? Quantos que a gente tem lá? Quantas pessoas vão ter para alimentar? Ele não focou no problema. Ele focou no que a gente tem. E ele usou aquilo que ele tinha no momento, que eram ali 2 pãezinhos, 5 peixinhos, né, para poder alimentar aquela população. Então, ele focou no positivo. Ele focou no que ele tinha e não no que estava faltando. E por que essa analogia tem tudo a ver com a nossa historinha de hoje, essa do vazio existencial? Porque muitas vezes a gente faz a escolha de focar justamente no que está faltando. Justamente no que eu não tenho. Ao invés de focar e agradecer e estar saciado com o que a gente já tem. Porque se estamos aqui hoje, temos um meio de transporte, temos uma família ou algum amigo, ou temos a saúde de virmos até aqui. Temos um coração que está batendo. Ou seja, temos a oportunidade de mais uma encarnação. Temos roupa, que eu não estou vendo ninguém pelado aqui. Temos vestimentas. E temos ou um trabalho que nos propicia ter uma vestimenta, ou alguém que nos doou. Então, de 2, uma, está ótimo. Focar no positivo, focar no que temos. Não é? Porque focar no ruim, no negativo, nesse vazio existencial, gente, às vezes é o que a gente faz. Para quê? Para fugir, às vezes a gente mesmo, porque dói às vezes encarar isso, não é? Mas vamos fazer igual Jesus, irmãos. Focar no que a gente tem. Focar no positivo quando estivermos fazendo nossas escolhas. Não é? Por quê? Porque justamente foi isso. Jesus falou: quantos pães tendes? A gente sempre tem alguma coisa em nossas mãos. Não é? Mesmo que seja Deus. Essa frase ficou feia, porque fica parecendo que Deus é pequeno, né? Mas se você, em algum momento, achar que não tem nada, lembre que você tem sim. Tem o seu Pai maravilhoso que te criou. E tem um amigo, irmão e mestre Jesus para te alimentar. Porque se você é cristão, ou pelo menos acredita em Deus, você tem que acreditar que esse Pai te ama. E que esse irmão e mestre Jesus veio sim como um exemplo. E que a gente tem ele sim no nosso coração. Não é? Então, gente, o Viktor Frankl, para a gente voltar nele, disse o seguinte: que tudo pode ser retirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Do mesmo jeito que ele sobreviveu ao Holocausto, que a Ludmila sobreviveu e está sobrevivendo a passagem da mãe para o mundo espiritual. Da mesma forma que Jesus focou ali no positivo, que focou em momentos de dor e de tristeza, quando sabia que ia ser crucificado. Jesus não cortou a outra orelha do soldado. Jesus optou pela cura, pela ajuda, por fazer mais pela outra pessoa. A gente também tem essa opção a cada momento, quando esse vazio bater na gente. Não é?
E aí, irmãos, um pequeno resumo. Então, quem não prestou atenção em nada agora, ó, gente, para a prova da semana, tá? A prova de vida. Irmãos, vamos enfrentar esse nosso vazio de modo saudável. Nós temos, sim, a liberdade de optar por respostas positivas, como o Viktor Frankl fez. Em vez de preencher esse vazio com coisas mundanas, coisas simples, coisas passageiras, vamos saciar esse nosso vazio de Jesus, encher com Jesus. E aqui é uma analogia, uma metáfora para a caridade, para ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos, não é? Praticar mais o amor com nós e com o próximo. E além disso, gente, buscar um propósito maior que nós mesmos. Porque como a gente viu naquele slide, quem lembra aquela frase? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Exatamente. Quem tem um porquê, um motivo de vida, enfrenta qualquer como. Por quê? Porque se você buscar um propósito maior que você, não é? Uma causa maior que você provavelmente vai encontrar um propósito, um porquê que vale a pena lutar por ele. Não é? Então, irmãos, espero que tenha sido valioso. Pensem nisso durante a semana. Busquem o seu porquê, não é? Busquem saciar esse vazio que às vezes bate com coisas positivas, não é? Muito obrigada por esses momentos de hoje e vamos encerrar com a nossa prece e um momento de reflexão.